mais uma aula de português. Hoje nós vamos falar sobre ortografia, especificamente sobre o emprego da letra H. Bom, antes de chegar na letra H, é importante a gente destacar alguns aspectos da ortografia. O primeiro deles é de que existe um acordo ortográfico de 2009, ou seja, países falantes de língua portuguesa assinaram um acordo, ou seja, existe uma lei que diz como a gente deve grafar as palavras. E aí você deve estar se perguntando, professor, o que é então ortografia? A ortografia é um conjunto de símbolos que inclui letras, aspas, sinais de pontuação, hífen, né, que nós usamos, empregamos para escrever em português brasileiro ou a língua portuguesa. É importante aqui, gente, destacar um outro aspecto, é de que a gente não deve entender essa ortografia oficial como um retrato fiel da língua. Vamos ver, a partir daqui, alguns critérios que foram usados para determinar como as palavras devem ser grafadas em português. O primeiro critério é o critério fonético. Por exemplo, a gente tem as letras B, F, P e V que correspondem um a um, exatamente a um som e a uma letra. Mas nós temos também o critério fonêmico. Eu tenho, por exemplo, um som, né, que pode ser representado por várias letras. E nós vimos isso lá com o emprego da letra G e da letra J. Né? Nós temos apenas um som e esse som é representado por essas duas letras. E acontece muito em português. Mas tem um outro critério, é o critério etimológico. E eu quero chamar a atenção aqui para ele porque é o critério que a gente usa para escrever determinadas palavras com a letra H ou não. Certo? Então, o que é o critério etimológico? É a origem da palavra. A palavra inicialmente era escrita daquela forma e ao longo do tempo a gente foi repetindo essa forma de escrever. Por exemplo, a gente escreve mal com U. Por quê? Porque esse mal com U provém, né, de malo. Ao longo do tempo a gente suprimiu esse L, aí ficou mal. E a gente também escreve mal com L. Porque provém do latim male. E a gente suprimiu esse ezinho no final. Então a gente tem mal com U e mal com L, porque um critério etimológico, um critério de origem, diz que assim deve ser escrita essas duas palavras. Certo? E aí a gente tem dois conceitos importantes que nós já vimos também, né? Que letra é uma coisa e fonema é outra. Letra é o quê? São as letras que a gente usa do alfabeto, sejam vogais, consoantes, né, para grafar as palavras. Os fonemas são, ao contrário, são sons, ou sons da fala, né, que são representados por essas letras, ok? E aí o emprego da letra H. Como que isso acontece? É importante a gente perceber que não há uma correspondência entre um som e a letra H, ou seja, não existe um som para a letra H. E aí qual é o critério para se escrever uma palavra com a letra H? Como eu falei, é o critério etimológico, a origem da palavra. Se a palavra na origem dela era escrita com H, nós mantemos essa tradição e escrevemos a palavra com a letra H. Há casos, por exemplo, que em Portugal eles continuaram com essa tradição de escrever determinadas palavras com a letra H. É o caso, por exemplo, da palavra umidade. Eles escrevem com H. Já nós, né, falantes da língua portuguesa também, grafamos essa palavra com a letra U. Portanto, é uma escolha. E as duas formas estão corretas porque assim foi determinado lá na lei entre esses países falantes de língua portuguesa. Então, o uso da letra H, principalmente o H inicial das palavras, né, é fruto de uma tradição de origem das palavras. Ela era grafada de determinada forma e a gente manteve essa tradição. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui também para o uso do hífen. Como eu falei, faz parte da ortografia, né, desse conjunto de símbolos que usamos para escrever. E aí com a letra H, né, surge sempre a duvidazinha.
essa palavra aqui é com hífen ou sem hífen? Por exemplo, quando eu tenho o prefixo super e a palavra seguinte é com H, por exemplo, homem, e eu quero juntar essas duas palavras formando uma única palavra, que eu chamo palavra composta, eu uso o hífen. Né? Por quê? Esse prefixo, em seguida vem uma palavra com a letra H, eu uso hífen. Há duas situações em que eu não uso o hífen e a letra H some na construção dessas palavras compostas. Quando eu tenho o prefixo des e o prefixo in. Por exemplo, eu tenho des-humano. Eu sei que a palavra humano é escrita com a letra H, mas eu quero juntar, né, com esse prefixo des. O que acontece? Eu retiro essa letra H, né, e acrescento o prefixo. Então fica desumano junto, sem hífen e sem a letra H. Portanto, há somente uso do hífen quando tem H e o sumiço dele quando eu tenho o prefixo des e in. O restante é sempre usado o hífen para compor essas palavras, ok? Espero que eu tenha ajudado vocês. Vou disponibilizar no grupo as atividades. Mandem as dúvidas para a gente comentar e resolver qualquer problema, qualquer dúvida que surgir, ok?